Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Professor Max, a gente está aqui pessoal para dar continuidade hoje nossa segunda aula aí, a nossa nova metodologia que eu uso do Proeste para nossas aulas e aí o canal do YouTube da escola e nosso canal pessoal. Quero agradecer aí vocês que estão elogiando os vídeos, estão curtindo, deixando seu like lá no vídeo, muito bacana. Isso incentiva nós professores, aconselho vocês a fazer isso com todos os professores. Acho que é uma das formas mais gratificantes que a gente tem de retribuir. A retribuição de vocês é deixando um like lá, dizendo que gostou das nossas aulas. Então eu agradeço, né? Obrigado a todos. Pessoal, olha só, a gente vai dar continuidade hoje à nossa aula, hoje dia 7 de maio de 2020. E aí a gente iniciou na semana passada, toda quinta-feira esse encontro aqui. A gente iniciou na semana passada falando um pouquinho sobre essa questão da agricultura, a questão rural, os espaços agrários. Foi o início da nossa primeira unidade do segundo bimestre, beleza? Então a gente falou um pouquinho da relação campo-cidade. Isso aqui é só uma revisão para quem perdeu a aula passada. A gente falou dos setores da economia, primário, que é a agricultura, o setor secundário, a indústria e o terciário, que é o comércio, beleza? A gente falou da relação campo-cidade, campo rural, cidade urbano, a gente falou isso. Falou um pouquinho da agricultura intensiva e a extensiva. A agricultura intensiva, o uso da tecnologia, o agronegócio, exportação, e a extensiva, agricultura mais local, familiar, pouca tecnologia, mão de obra ali local, beleza? Gente, na aula de hoje a gente vai falar da página de número 9 à página de número 7. A gente vai falar de agricultura familiar e a não agricultura familiar, a não familiar, como a gente já citou anteriormente para vocês na nossa aula, o conceito da agricultura familiar e não familiar. Mas hoje a gente vai pontuar para vocês essas duas agriculturas e mostrar o passo a passo como elas se comportam, não somente no Brasil, mas no mundo. Então vem comigo aqui para a gente tentar entender. Então eu fiz aqui um pequeno resumo para vocês. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês, pegassem esses tópicos, fosse por livro e marcasse lá no livro de vocês. Ainda essa semana eu já vou disponibilizar uma atividade no Proeste envolvendo essa primeira parte do conteúdo. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, agricultura familiar. Eu já comentei na aula passada, eu vou só pontuar aqui para vocês. O que é essa agricultura familiar? É aquela agricultura que predomina a mão de obra da família. Tá beleza? E a não familiar, professor? A não familiar está dizendo, predomina tecnologia, as máquinas. Então, uma predomina a família, é mais rudimentar, a enxada, a foice, o ansime. E a não familiar, os maquinários, tratores, plantadeira, colheitadeira, o uso da tecnologia. A agricultura familiar, eu vou trazer alguns números interessantes para ti. A agricultura familiar, ela representa hoje 85%, olha só, das propriedades rurais no Brasil. Ou seja, é a mais importante quando se fala em uso da propriedade, o uso do solo, tá? Nós chamamos isso dos módulos rurais. E a não familiar, que é essa que usa tecnologia, máquinas, elas representam apenas 15% das propriedades do Brasil. Porém, deixa eu te colocar uma situação. Quando a gente fala assim, 15% é pouco, professor, mas esses 15%, quando você fala em produção, se torna muito grande. Porque a agricultura familiar, a não familiar, que tem os 15%, mas tem as máquinas que administram essa produção. Então, mesmo sendo 15%, ela produz muito mais, que a gente já vai falar sobre isso aqui. E a agricultura familiar tem 85%, porque a maioria são pequenos agricultores, mas a produção é menor. Então, tem o grande uso dos módulos rurais, muita gente utilizando os módulos, mas a produção é pouca. Beleza? Então, assim, para vocês entenderem como funciona a agricultura familiar e não familiar, eu pontuei características dos dois tipos de agricultura. Vamos lá. Agricultura, por exemplo, familiar.
Olha só o que eu destaquei para vocês. São bases, né? A produção é baseada em sementes crioulas, né? Ou nativas. Professor, que são sementes crioulas e nativas? São aquelas sementes que elas não sofreram nenhum tipo de manipulação. Ou seja, eles utilizam da própria plantação, tiram algumas sementes e vão fazendo o replantio. Então, isso são sementes crioulas e nativas. Não mexeram geneticamente e elas foram utilizadas. Compra-se também em armazém essas sementes num sacozinho pequeno, né, uns pacotinhos ali, e ali numas latas, e vão colocando ali aquele tipo de semente. Então ela não tem nenhum tipo de manipulação genética. Ela foi reutilizada da própria fruta, do próprio vegetal, e ela foi reutilizada para fazer seu plantio. Beleza? Outra característica da agricultura familiar é menor rendimento econômico. É o que eu acabei de falar. Tem a grande produção, na verdade, tem um grande módulo rural, mas ela tem uma produção muito menor. Então, o comportamento econômico dela é menor, porque ela atende mais ali a questão local, que é o próximo passo, ó, uso mais local. Então, a agricultura familiar, ela atende os comércios ali daquela região, né, os supermercados, os comerciais, as baiucas. Aí para você, Adria, né, que é comerciante, filha do Eurico, olha só, teu pai, ele praticamente, se tem a venda de algum produto lá na mercearia do teu pai, é porque é baseado na agricultura familiar, né? Ou seja, se ele vende ali o cheiro verde, o tomate, algumas coisas ali, cebolinha, isso é agricultura familiar, ou seja, mais próximo, tá? Mais aqui, alguém entrega todo dia ali para ele vender fresquinho ali no comércio dele, beleza? Os supermercados também, eles atendem uma pequena demanda da agricultura familiar e também não familiar. Por exemplo, a cebola, o tomate, a batata, muitas das vezes não são dentro desse módulo que nós chamamos de agricultura familiar. Já vem que nós chamamos de agricultura não familiar, que a gente já vai falar aqui um pouquinho mais sobre ela. Mas hoje também os supermercados como o Fortaleza, o Santa Lúcia, os atacadões aqui no Amapá, eles sim, quase todo dia ali tem mercadoria nova chegando da agricultura. Então a maioria utiliza sim a agricultura familiar para suas vendas. Pequenas propriedades, como eu já falei para vocês, uma professora, você colocou ali 85% das propriedades. Aí depois você fala pequenas propriedades, porque vai juntando tudo. Quando você pega ali um agricultor, e não é que ele tem uma grande propriedade, ele tem ali seu pedacinho de terra. Então, a agricultura familiar, ela é um pequeno módulo. Aí vai se juntando vários e vai criando seus módulos rurais. Entenderam? Aí quando você olha assim, mas como? Você acabou de falar 85% das propriedades. Porque assim, enquanto tem 1000 pequenos agricultores, tem 10 grandes agricultores. Então é por isso que esses pequenos juntam-se, suas propriedades, formam-se os grandes módulos rurais. Deu para entender? Então assim, eles são a maioria. Tem assim, 85%. Porém, a sua propriedade são pequenas. Tá bacana? Continuando aí. E pouca linha de crédito. A agricultura familiar, pessoal, a maioria dessas terras não são legalizadas. Por elas não serem legalizadas, muitos, por exemplo, nós temos aqui no Amapá alguns assentamentos. Então lá tem uma produção agrícola que já é legalizada. Mas você vai, assim, algumas propriedades do pequeno agricultor, ela não é titulada as suas terras. E você só tem linha de crédito num banco se a sua terra é legalizada, é que nem tua casa. Se a tua casa, ela é titulada, ela vale mais. Então é mais fácil teu pai conseguir, por exemplo, financiamento. Mas se a tua casa não é legalizada, você não vai ter essa linha de crédito. É assim que funciona o agricultor. Se a terra é legalizada, tudo direitinho, ele tem uma linha de crédito. Ele vai até um banco, e aqui na Amazônia nós temos esse privilégio. A gente tem um banco que atende o agricultor, do pequeno ao grande agricultor, que é o BASA, o Banco da Amazônia. É um banco criado justamente para criar essa linha de crédito para emprestar para o pequeno ao grande agricultor. Beleza?
Então, esse agricultor da agricultura familiar, né, aproximadamente mais de 70% desses agricultores não têm suas terras tituladas, então não tem acesso à linha de crédito oferecida para eles. Bacana? E aqui eu mostro a agricultura não familiar. 15% das propriedades, né? Em compensação são grandes demais, né? Olha só, são chamados agronegócios. Por que são agronegócios? São produtos voltados para o mercado externo, são produtos com ótima qualidade, grande produção, né? Utiliza-se as tecnologias e são commodities. Professor, o que são commodities? São produtos agrícolas ou da pecuária, né? Que tem valor em dólar. São produtos que são colocados nas bolsas de valores, meus amigos, do Brasil e do mundo. Então, toda vez que você ouviu falar em commodity, commodities são produtos, ou é da agricultura, ou é da pecuária, ou é da mineral, que, por exemplo, são avaliados em dólar, né, na Bolsa de Valores. Por exemplo, nós temos uma commodity muito famosa desse segmento da agricultura brasileira no mercado, a soja. Já citei isso aqui. Hoje é uma das principais, a soja quando sai do Brasil e vai para a China, que é a principal compradora desse produto brasileiro, a cada tonelada que o chinês compra do Brasil, ele paga em dólar, tá? É uma commodity, tá bacana? Enfim, e aí eu cito aqui alguns produtos dessa agricultura não familiar bem conhecidos aí. Eu cito, por exemplo, a soja, o arroz, eu cito o trigo e o suco de laranja, o suco de uva brasileiro. O suco de laranja, então, é um sucesso nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a Del Valle, que é uma empresa mexicana comprada pela Coca-Cola no início dos anos 2000, compra suco brasileiro de laranja e exporta para a Europa, né? A Del Valle é uma multinacional que hoje pertence ao grupo Coca-Cola. Tá bacana? Então deu para entender um pouquinho aqui, né? Eu estou mostrando para vocês aqui, passo a passo, entre a diferença entre a agricultura familiar, que tu já sabe, né? Que predomina a mão de obra da família, a agricultura não familiar, que predomina a tecnologia, maquinário. Quando você ouvir falar em tecnologia, maquinário, eu já estudei, é não familiar. Essa agricultura voltada para exportação, produtos brasileiros no mercado com grande valor em dólar, em euro, ou seja, são commodities. Beleza? Pessoal, continuando aí, outras modalidades da agricultura. Outras modalidades, professor, que se destacam na agricultura. Tá aqui, ó. Eu destaco para vocês algumas. Eu vou citar 3 aqui. Uma, a convencional. A agricultura convencional. Que seria essa agricultura convencional? É aquela, por exemplo, é aquele módulo ou modelo de agricultura, pessoal, que as sementes, por exemplo, a muda do vegetal, ela é manipulada em laboratório. Sério, professor? Sério. Assim, há hoje um questionamento muito sério com relação a isso. Inclusive, eu já conversei com alguns professores, principalmente de biologia, que questionam isso, por exemplo, a qualidade desse produto. Então, quando você ouvir falar assim, agricultura convencional, você associa logo a produtos transgênicos. São produtos modificados em laboratórios. Alguns não têm qualidade, por exemplo, alguns reclamam, inclusive, do sabor desses alimentos. Alguns questionam que esses alimentos podem, provocar o câncer. Ou seja, há ainda uma discussão principalmente na questão ambiental. Hoje, por exemplo, algumas instituições como o Greenpeace, o WWF e outros órgãos ambientais questionam isso. Questionam esses alimentos manipulados em laboratório, são chamados alimentos transgênicos. Então a agricultura convencional, muito cuidado com ela. Agora hoje quase tudo, praticamente, o pessoal tem manipulação transgênica. Tu vai no supermercado, tu vai comprar uma banana, é só você experimentar. A banana do supermercado é a banana que você compra da feira.
que você vai sentir logo a diferença de cara. A da feira, ela é mais adocicada, porque ela é feita de adubo orgânico, né? Resto de vegetal, fezes de animal. Já a do supermercado, a maioria é transgênica, ou seja, é convencional, né? Foi mexida a semente em laboratório, cresceu mais rápido, não acompanhou, por exemplo, enquanto lá da feira ela tem um processo mais lento, a convencional é muito mais rápido. Enquanto, por exemplo, um cacho de banana da agricultura normal, que eu posso, tradicional, demora ali em torno de 2 meses para se formar, 3 meses. Na convencional, em 15 dias, 16 dias, o cacho de banana já está formado. Então, muito cuidado com isso. Há muita crítica, principalmente ambiental, com relação a isso. Beleza? O que seria outra modalidade aqui? Eu vou citar a agroecológica. A agroecológica não tem muito o que comentar. São chamadas, a agricultura que utiliza sementes crioulas e nativas. O nome está dizendo agroecologia, né? Ecológico é natural. Então a convencional é transgênico, laboratório. A agroecológica, ela é as nativas, sementes crioulas. É aquela semente, por exemplo, que você comeu, um alimento, sobrou em semente, ali você replanta aquilo ali e vai nascer com certeza ali um outro tipo de alimento. Então, hoje é o mais saudável, tá? E a outra, também um pouco polêmica hoje, a outra modalidade é a agroflorestal. Professor, que modalidade é essa? Agroflorestal. É o seguinte, pessoal, é uma técnica, na verdade, né, é um modelo, uma modalidade agrícola que planta-se no meio de outras plantas. Olha só, não desmata. A pessoa está ali, por exemplo, uma área de floresta, ela limpa ali o solo, ela utiliza a sombra daquela floresta e faz sua plantação. Tá entendendo? Ou seja, ela planta um tipo vegetal entre outros vegetais. Existe isso, sim. Antigamente tinha-se uma lenda, não pode plantar um vegetal perto do outro que tira força. Eu escutava muito isso do meu avô. Não cresce. Isso é mito, né? Hoje tem técnicas para isso. Utiliza-se a sombra ali, né, desses vegetais. E hoje é uma técnica muito utilizada, principalmente na Amazônia, né? Planta-se entre outras plantas. Tá bacana? Então essa técnica aí é a agroflorestal. Pessoal, passando para cá com relação à classificação, as classificações usuais por diferentes critérios, né? Na verdade a gente usa 3, né, para classificar a agricultura conforme seus critérios. São 3 tipos. Você usa a finalidade, o sistema empregado e as principais técnicas. Tá bom? Então você usa a finalidade, você usa o sistema empregado, qual foi o sistema empregado para essa agricultura, e você usa as técnicas. Olha só, tá bacana? Então você tem a finalidade, qual é a finalidade de plantar esse tipo, usar esse tipo de agricultura? Aí depois você tem qual o sistema empregado para esse tipo de agricultura, e depois qual foi a técnica que você utilizou para esse tipo de agricultura. Quando se fala na finalidade, nós vamos ter aqui 2, tá? A agricultura de subsistência, que a gente já está falando ali, é agricultura familiar, tá? É aquela que você tem um consumo interno, ou seja, a agricultura de subsistência, no próprio nome já está dizendo. A pessoa planta para sobreviver. Então, falou em agricultura de subsistência, é a sobrevivência. Eu plantei para minha alimentação, né? Eu não vou vendê-la. É para o meu consumo pessoal, é meu, interno. E, conforme a finalidade, a agricultura comercial. Se a agricultura de subsistência é para uso pessoal, interno meu, a agricultura comercial ela é para venda. É a agricultura feita para a venda comercial, comércio, exportação, tá? E aqui, ó, mercado externo, tá bacana? Conforme o sistema empregado, olha só, conforme o sistema empregado, nós temos aqui a roça tradicional. O que é a roça tradicional, professor? O nome está dizendo, tradicional, é antigo, né?
é aquele sistema, por exemplo, itinerante, onde o empregado, como eu cito ali, ele se desloca, ele vem de um local para fazer sua plantação em outro local. Então é itinerante. Então roça tradicional, como é citado aqui, ou roça tropical, né? Ela é o uso itinerante. Roça tropical é o uso itinerante, ou seja, usa-se a mão de obra que vai fazer aquele serviço naquele local, ela se desloca, ela vem de um local mais distante para fazer ali. Beleza? Professor, o que é agricultura irrigada? Agricultura irrigada é um sistema empregado, né? Olha, o nome está dizendo, agricultura irrigada. É um modelo de irrigação feito ou criado para locais onde há seca. Exemplo, Nordeste brasileiro, ele utiliza muito esse sistema. É um sistema todo adaptado, feito para ali. Olha, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas já se planta uva no Nordeste hoje. A uva, ela é, claro, é uma fruta típica de clima mais frio, né? Temperado, clima frio e tal. Principalmente na Europa. Mas planta-se muita uva ali na região do Mediterrâneo. Enfim, que é a região mais quente, ali um pouco mais quente da Europa. Ali na parte mais sul da Europa. Mas o Nordeste brasileiro, ele já tem plantação de uva. E uva de ótima qualidade. Então o segredo não é mais a temperatura. Em si é o solo. Né? Então planta-se a uva dentro de estufa, cria o sistema de irrigação e aí acontece. Beleza? Outro tipo de agricultura, e aí vai envolver também o sistema empregado, é o plantejo. Eu já ouvi falar, professor, esse sistema eu já ouvi falar na aula de história. O plantation utilizou-se muito no Brasil. Né? A questão, por exemplo, lá atrás, na época do Brasil colônia. Então, o sistema plantation, ele é típico de países assim, muito pobres, principalmente os países africanos. São técnicas bem rudimentares, usa-se bastante mão de obra, inclusive, para fazer esse tipo de sistema. Ele, a maioria das vezes, é um produto, ou seja, monocultura. Né? Necessita-se de grandes porções de terra, como latifúndios. Eu cito aqui, ó, monocultura, um produto só. Latifúndios são grandes porções de terra. E mão de obra, na maioria das vezes, sem qualificação. Então, é um modelo empregado que exige, por exemplo, grande porção de terra para plantar um único tipo de produto. E aí, muitas das vezes, esse produto não tem muito valor agregado no mercado. No Brasil, nós passamos por isso. Né? O Brasil passou com relação à questão da cana-de-açúcar aqui, né? Foi um modelo de plantation. Tá bacana? Pessoal, dando continuidade aqui, agricultura moderna. O próprio nome já está dizendo, né? Mecanização do campo. Né? É uma modalidade que exige mecanização, mão de obra qualificada. Então, ó, agricultura moderna, praticamente a tecnologia está presente para tudo. Tá beleza? Outra modalidade importantíssima, e ela já caiu no Enem, é jardinagem. Professor, que modalidade é essa? Agricultura de jardinagem é quando se planta em lâminas. Usa-se muito na Ásia, né? Principalmente eu vou te citar aqui, os vietnamitas, os tailandeses, os japoneses, os chineses e os indianos. Eles utilizam muito. Eles, na área de montanha, como o solo da Ásia é montanhoso, eles criam lâminas, olha. Em torno da montanha eles vão criando fica meio a espiral, e ali eles vão plantando, né, jardinagem, porque fica muito bonito, fica parecendo um jardim ali. E a plantação de arroz, né, nessas regiões é muito comum. No Brasil nós já temos essa técnica, principalmente no centro-oeste brasileiro, ali, Goiânia, aquela região ali de Goiás, já tem muito. No Nordeste também, alguns locais já tem, mas a região centro-oeste brasileira já está utilizando essa técnica. Ela é nova no Brasil, mas assim, planta-se em forma de escadarias, tá? E ela já caiu no Enem. Então, se tu pegar uma imagem no Enem de um modelo de plantação que é feito em escadaria, na área de montanha, é lâmina, é jardinagem. Tranquilo?
A hidroponia, pessoal, esse modelo ele é novo, chegando no Brasil, mas já tem alguns países, principalmente o Japão. Que modelo é esse? Eles utilizam a plantação dentro de estufa. E aí dentro dessas estufas eles plantam, né, para já ter um controle do calor, ou se é mais frio, se é mais quente. E aí eles borrifam o vegetal com um tipo de líquido, né, líquido nutritivo. É uma técnica muito bacana, os Estados Unidos usam muito, Israel usa essa técnica, na região ali do Oriente Médio, Israel domina essa técnica, inclusive hoje ele até exporta essa tecnologia para esse tipo de agricultura. Com relação às principais técnicas, professor, não vou citar todas que estão aí no teu livro, eu vou citar as que mais caem no Enem. As principais técnicas utilizadas hoje na agricultura são as seguintes: associação de culturas. Que técnica é essa? É quando você planta um tipo de agricultura num período, depois você tira daquele local e planta outro. Porque se você ficar plantando só soja, o solo ele desgasta mais rápido, ele vai desgastar mais rápido. Então, associação de cultura é quando você reveza o solo. Uma safra você planta uma coisa, na outra safra você planta outra coisa. Por exemplo, a safra agora é soja. Depois que tira essa safra, coloca-se o arroz. Depois que você tira o arroz, volta para a soja. Aí você pode fazer isso. Então isso é associação de culturas. Você intercala, você faz um rodízio da plantação. Cuidado com essa técnica do Enem esse ano. Ela está batendo na trave. Já 2 vezes que citaram ela dentro de um contexto, mas não pediram ela especificamente. Então tu já sabe agora. Então, professor, associação de cultura, o nome está dizendo, ó, associa-se, sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. Porque não pode ficar a mesma técnica. Nos Estados Unidos, pessoal, a plantação lá em Greenbelt, né, são cinturões verdes. Então, a plantação americana ela é feita em forma de círculos. Então, assim, ó, dentro de uma propriedade tem 5 círculos. Então, esse círculo 1 aqui tem arroz. O círculo 2 tem milho. O círculo 3 tem soja. O outro tem, por exemplo, feijão. O outro tem, deixa eu colocar aqui, trigo. Então, o que é que eles fazem? Eles vão fazendo um rodízio. Quando tira a plantação dessa, a outra é como se fosse um tambor de um revólver. Tá entendendo? Muito atento com isso aí. E para finalizar aí, curva de nível e jardinagem, que são as lâminas. Para que essa técnica curva? Por que é feito curva de nível? Né? Por que é feito em lâmina? Por causa da chuva. Quando está chovendo no topo da montanha, como é feito em lâmina, a água vem de forma aspiral. Ou seja, ela não cai só de uma vez e não tem, por exemplo, desmoronamento, né, do barranco. É por isso que é feito em forma de curva de nível. Evita, né, a erosão fluvial. E para finalizar, a utilização de máquinas e equipamentos, tá, pessoal? Claro, pessoal, hoje a utilização de máquinas e equipamentos, né, questão de técnica. A utilização de máquinas tem um fator positivo, acelera a produção. O fator negativo é que desgasta mais o solo, infelizmente, né? Então, é uma técnica, né, que ao mesmo tempo tem uma vantagem, porque acelera a produção, e a desvantagem justamente é a questão que desgasta o solo, infelizmente. Beleza? Pessoal, obrigado. A gente acelerou muito a aula hoje, acho que quase 30 minutos de aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima, amanhã, possivelmente já esteja postando para vocês uma atividade lá pelo Proesc, e aí a gente vai continuando aí nossas aulas. Forte abraço, tchau!